Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. 14 de janeiro de 1922, o trecho 51. A Santíssima Trindade dá vida a tudo. Encontrei-me fora de mim mesma e vi o céu aberto e uma luz inacessível a toda criatura. De dentro desta luz vinham raios que investem todas as criaturas celestiais, terrestres e purgantes. Alguns raios eram tão deslumbrantes que se bem ficava um revestido, arrebatado, felicitado, mas não se sabia dizer nada do que conteria outros raios, eram menos deslumbrantes, e se podia fazer algo de beleza à felicidade, às verdades que continham, mas era tanta a força da luz que eu mesma não sabia se minha pequena mente seria ainda capaz de voltar a mim mesma. Se meu Jesus não me tivesse sacudido com suas palavras, nenhuma força humana poderia retirar-me daquela luz para chamar-me novamente à vida. Mas sai de mim, não sou ainda digna de minha amada e celestial pátria. Minha indignidade me obriga a vagar no exílio, mas, ó, quão duro me é! Então Jesus me disse: minha filha, voltemos junto para a tua cama. O que você vê é a Trindade Santíssima, que tem como em um punho todas as criaturas, e como de seu simples alento da vida conserva, purifica e felicita. Não há criatura que dela não dependa. Sua luz é inacessível à mente humana. A mente humana criada. Se alguém quisesse entrar, lhe sucederia como uma pessoa que quisesse entrar em um grande fogo, não tendo calor e força suficiente para esse fogo. Ficaria consumida por ele, por isso, ficando consumida, jamais poderia dizer nem quanto nem que calor continha esse fogo. Os raios são as virtudes divinas. Algumas destas virtudes são menos adaptáveis à mente criada. Por isso se faz feliz. Vê-as, mas não sabe falar dela. Das outras virtudes divinas, mais adaptável à mente humana. Sim, se pode falar mais balbuciante, porque ninguém pode falar delas de maneira digna e justa.
As virtudes mais adaptáveis à mente humana são amor, misericórdia, bondade, beleza, justiça, ciência. Por isso, juntamente comigo, demos as nossas homenagens em nome de todos para agradecer, louvar e abençoar por tanta bondade para com todas as criaturas. Depois de ter rezado junto com Jesus, voltei a mim mesma. O trecho 52, janeiro, 17 de janeiro de 1922. Cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Estava seguindo a paixão de meu doce Jesus, quando em um instante me encontrei fora de mim mesma e via que meu sempre amável Jesus vinha arrastado pelo caminho, pisoteado, golpeado, mas que na mesma paixão tratado de forma tão bárbara que dava horror vê-lo. Eu me aproximei de meu Jesus para tirá-lo dos pés daqueles inimigos que parecia tantos demônios encarnados. Ele se jogou em meus braços como se esperasse que eu o defendesse e o trouxe à minha cama. Então, depois de alguns minutos de silêncio, como se quisesse descansar, disse-me: minha filha, viste como triunfa o vício, as paixões nesses tristes tempos? Como caminho virtuoso por todos os caminhos, e o bem é pisoteado, golpeado e aniquilado? O bem sou eu. Não há bem que a criatura faça no que eu não entre. E cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Assim que por quantos atos bons faz a criatura, tanto mais cresce a vida de sua alma, a faz mais forte e mais disposta a realizar outros atos bons, mas para que esses atos estejam isentos de qualquer substância venenosa, devem ser retos, sem finalidade humana, só para me agradar a mim. De outra maneira, os atos mais belos, mais santos, aparentemente, quem sabe quanto veneno contém? E eu, sendo puro bem, fujo desses atos contaminados e não comunico a vida. Portanto, apesar de parecer que faz o bem, seu bem está vazio de vida e se alimenta de alimentos que lhes dão a morte. O mal despoja a alma da veste da graça, deforma, obriga a tomar veneno para fazer morrer logo. Pobres criaturas, feita para a vida, para a felicidade, para a beleza, e o pecado não faz outra coisa que dar-lhes goles de morte, goles de infelicidade, goles de fieldade, que tirando-lhes todos os humores vitais, as faz lenha seca para arder com mais intensidade no inferno. Misericórdia. O trecho 53, 20 de janeiro de 1922. O que a alma que vive na divina vontade deve fazer com seus trapos? Estava pensativa e, além disso, me via tão má que só Jesus pode saber o estado miserável de minha alma. E ele, todo bondade, me disse: minha filha, por que te oprimes? Sabe como são as coisas da minha vontade? Como tantos trapos velhos desprezíveis que são mais uma desonra do que uma honra para a alma e que a fazem lembrar que ela era uma pobre e que nem sequer um único vestido decente possuía. Quando eu quero chamar uma alma ao meu querer para fazer que estabeleça nela sua morada, faço como um grande senhor que gostaria de levar a seu palácio uma das
uma das criaturas mais pobres, para fazer que, deixando seus trapos de pobre, se vestisse à altura, a condição dele, fazendo vida com ela e com ele e tornando a partícipe de todos os seus bens. Pois bem, este Senhor vai por todas as ruas da cidade e quando encontra uma das criaturas mais pobres, sem teto, sem cama, sem coberta só com repugnantes trapos, a toma e a leva como triunfo de sua caridade a seu palácio. Porém, ordena que deixe seus trapos, que se leve e se vista com os mais belos vestidos, e que, para não ter memória de sua pobreza, queima seus trapos, porque, sendo ele muito rico, não admite em sua casa coisas que signifiquem pobreza. Agora, se a pobre criatura chora por teus trapos e se aflige porque não levou nada teu, não ofenderia a bondade, a magnanimidade desse Senhor? Claro que sim, né? Assim sou eu, e se aquele Senhor percorre uma cidade, eu percorro todo o mundo e talvez todas as gerações, e quando encontro a menor, a mais pobre, tomo-a e a ponho no tal, e a ponho no âmbito eterno do meu querer e lhe digo: trabalhe junto comigo em minha vontade. O que é meu é teu. Se tens alguma coisa própria, deixa, porque na santidade a imensa riqueza de minha vontade não são outra coisa que míseros trapos. Querer ter mérito próprio é de servo, de escravo, não dos filhos. Quer dizer, querer ter mérito próprio é de servo, de escravo e não de filhos, né? O que é do pai é dos filhos. E além disso, que coisas são todos os méritos que poderia adquirir em comparação com um ato só de minha vontade? Todos os méritos têm o seu pequeno valor, peso e medida, mas quem poderia jamais pedir um ato só de minha vontade? Todos os méritos têm seu pequeno valor, peso e medida, mas quem poderia jamais medir um ato só de minha vontade? Nenhum, nenhum. E além disso, quais são os seus méritos em comparação com os meus? No meu querer, você encontra todos, e deles eu te faço dona. Não está contente? Escuta, minha filha, quero que deixe tudo a um lado. Sua missão é grandíssima. E mais que o dizer e mais, e mais que o dizer é fazer. O que espero de você, que quero que toda você esteja em continuado em meu querer. Quero o passeio de seus pensamentos em meu querer, para que, passeando sobre todas as inteligências humanas, estenda o manto de meu querer sobre todas as mentes criadas, elevando-te até o trono do Eterno, ofereça todos os pensamentos humanos selados com a honra e a glória de minha vontade divina. Depois estende o manto do meu querer sobre todos os olhares humanos, sobre todas as palavras, como se fizesse passear teus olhos e tuas palavras sobre todas elas, e selando-os com meu querer, te elevas de novo ante a majestade suprema, e ofereça a homenagem, como se todos tivessem feito uso da vista e das palavras segundo meu querer. E o mesmo se obras, se respira, se teu coração pulsa, teu passeio será contínuo, teu caminho é longuíssimo,
é toda a eternidade. O que deves percorrer, se soubesse quanto perdes cada vez que te detém, é que me privas e que me privas não de uma honra humana, senão de uma honra divina. Esses são os méritos que você deveria temer perder, não seus trapos e suas misérias. Por isso, mais atenção em fazer seus gírios em meu querer. Trecho 54, 25 de janeiro de 1922. Cada verdade contém em si uma bem-aventurança, felicidade, alegria e beleza diferentes. O que significará conhecer uma verdade demais acerca da divina vontade quando a alma estiver no céu? Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, ao ouvir-me, disse: Minha filha, por quantas verdades demais te manifesto, tantas especialidades de bem-aventuranças de passo em dom. Cada verdade contém em si uma beatitude, felicidade, alegria e beleza distinta. Assim que cada verdade demais que conhece põe em ti uma bem-aventurança, uma felicidade, alegria, beleza, das quais tu ficas enriquecidas. São sementes divinas que a alma recebe e que, manifestando aos outros, lhes comunica essas sementes e enriquece a quem as recebe. Agora, as verdades conhecidas na terra, sendo sementes divinas que germinam beatitude, alegria no céu, quando a alegria no céu e etc. No céu, quando a alma estiver em sua pátria, serão fios elétricos de comunicação por um meio dos quais a divindade fará sair de seu seio tantos atos de beatitude por quantas verdade a alma conheceu. Oh, como será inundada por tantos mares imenso! Já a semente a tens, por ter a semente tens o vazio, onde poder receber esses mares imensos de felicidade, de alegria e de beleza. Quem não tem a semente, quem não conheceu uma verdade na terra, falta-lhe o vazio para poder receber essas bem-aventuranças. Acontece como quando um pequeno não quis estudar outras línguas, torna-se grande e ouvindo falar naquelas línguas que não quis ou não pôde estudar, não entenderá nada, porque sua inteligência, com não querer estudá-la, ficou fechada e não fez nenhum esforço para preparar uma língua para compreender essas línguas. Preparar um lugar para compreender essas línguas, no máximo ficará admirado, gozará da felicidade dos demais, mas ele não a possui nem será causa de felicidade aos demais. Veja então o que significa conhecer uma verdade de mais ou uma verdade de menos. Se todos soubesse que grandes bens se perdem, fariam concorrência para fazer aquisição de verdades. Agora, as verdades são as secretárias das minhas bem-aventuranças. Se eu não as manifesto, as almas, essas verdades não quebram o segredo que contém e continua nadando em minha divindade, esperando sua vez para fazê-lo de agentes divino e fazer-me conhecer.
Quantas beatitudes demais contendo, e por quanto mais tempo estiverem ocultas em meu seio, com tanto mais fragor e majestade sai fora para inundar as criaturas e manifestar minha glória. Você acha que todo o céu está a par de todos os meus bens? Não, não. Ó quanto falta para eles desfrutarem e que haja e que hoje desfrutarem o que hoje não gozam. Cada criatura que entra no céu e que conheceu uma verdade a mais, são conhecida pelos demais, levará nela a semente para fazer sair de mim novos contentamentos, novas alegrias e nova beleza, dos quais essa alma será como causa e fonte, e os demais tomarão parte, não chegará chegará o último dos dias, se não encontrar almas dispostas a revelar todas as minhas verdades, para fazer com que a Jerusalém celeste ressoe da minha completa glória. E todos os bem-aventurados tomem parte de todas as minhas bem-aventuranças, quem como causa direta por ter conhecido essa verdade e quem como causa indireta por meio daquela que a conheceu. Agora, minha filha, quero dizer-te para te consolar e para te fazer estar atenta em ouvir as minhas verdades, e que as verdades que mais me glorificam são as que se referem à minha vontade, causa primária pela qual crê o homem que a sua vontade fosse uma com a de seu Criador. Mas o homem, tendo se subtraído da minha vontade, tornou-se indigno de conhecer o valor e o efeito de todas as verdades que ela contém. Eis porque de todas as minhas urgências contigo, para fazer com que entre eu e tu os quereres corressem juntos e estivessem sempre em total acordo, porque para fazer com que a alma possa abrir as portas e dispor-se a conhecer as verdades que a minha vontade contém, o primeiro é querer viver no meu querer, o segundo é querer conhecê-lo, o terceiro é apreciá-lo. Por isso, contigo, abri as portas da minha vontade, para que conhecesse os seus segredos que o homem tinha sepultado no meu seio. E os eleitos os efeitos e o valor que ela contém, é por quantas verdades conheces de minha vontade, tantas sementes recebes e tantos secretários divinos te faz cortejo. Or, como festejos em torno de ti, pois encontraram a quem confiar seu segredo, mas a festa mais bela a farão quando te conduzir ao céu, quando a divindade a sua chegada. Fará sair tantas diversas bem-aventuranças distintas entre elas, de alegria e felicidade, de beleza, que não só te inundarão a ti, mas de todos os bem-aventurados tomarão parte. Ó, como o céu espera sua chegada para desfrutar desses novos contentamentos. Trecho 55, 28 de janeiro de 1922. Jesus nos abriu tantas fontes no seu querer. Estava a rezar e o meu doce Jesus atraiu-me para ele, transformando-me toda nele, me disse: Minha filha, rezemos junto para poder tomar o céu num punho e impedir a terra de se precipitar mais na corrente do mal.
Então nós rezamos junto e então adicionou: minha humanidade, estando na terra, se viu muito estreitada ante a divindade, e como era inseparável dela, não fazer outra coisa que entrar na imensidão da vontade eterna e abria inumeráveis fontes em favor das criaturas. Porque, sendo aberta por um homem Deus, dava à família humana o direito de se reaproximar dessa fonte de lhe tirar o que quisesse. Portanto, tomei, formei a fonte, formei a fonte do amor e da oração, outra na reparação, a fonte do perdão, e do meu sangue a da glória. Agora quero saber quem agita estas fontes para fazê-lo brotar e fazê-lo derramar-se de modo que toda a terra fique inundada, a alma que entra em meu querer conforme entra, se quer amar, se aproxima da fonte do amor. E amando, ou só compor a intenção de amar, agita a fonte, as águas, ao ser agitada, cresce, transborda e inunda toda a terra. E às vezes são tão fortes estas agitações que as ondas se elevam tão alto, se elevam que chegam a tocar o céu e inunda a pátria celestial. Se quer rezar, reparar, conseguir o perdão aos pecadores, dar-me glória, agita a fonte da oração, da reparação, do perdão, e estas humanidades, e estas brotam, transbordam, e inunda todos quantos bens não conseguiu o homem, minha humanidade, em minha humanidade. Deixei as portas abertas para que pudesse entrar quando quisesse, mas que poucos são aqueles que entram. Trecho 56, 30 de janeiro de 1922. As verdades são novas criações. A verdade é luz e a luz por si mesma se estende, mas para se estender é necessário fazê-la conhecer. O resto fará por ela mesma. Enquanto encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus ao vir, vendo-me toda relutante em manifestar, em escrever o que ele me diz, com uma atitude imponente, me fazia tremer e me diz: minha filha, minha palavra é criadora, e quando falo fazendo conhecer uma verdade que me pertence, não é outra coisa que novas criações divinas que faço na alma. E assim como quando criei o céu com um só fiat, estendi os céus e os taxei de milhões de estrelas, tantos que não há lugar na terra onde não se veja esse céu, e se de algum ponto não se visse, seria uma desonra à potência criadora. E poderia dizer que a força criadora não tinha poder para se espalhar por toda a parte. Assim, minha verdade são mais que céu que gostaria de fazer conhecer a todos, desde um extremo ao outro da terra, e como tantas estrelas passar de boca em boca para me adornar, o céu das verdades que manifestei, se a criatura quisesse esconder minhas verdades, faria como se quisesse me impedir de criar o céu, e com o segredo no qual quer me deixar, me daria a desonra, como se uma pessoa quisesse impedir que os demais olhassem o céu, o sol e todas as coisas criadas por mim, para não me fazer conhecer. Ah, minha filha, a verdade é luz, e a luz por si mesma se estende, mas para se estender é necessário fazê-lo conhecer.
o resto o fará por si mesma. De outra maneira, ficará reprimida, sem o bem de poder iluminar e fazer o caminho que quer. Por isso, seja atenta e não me impeça o poder estender a luz de minha verdade. O trecho 57, 2 de fevereiro de 1922. A divina vontade é semente que multiplica as imagens de Deus, para que Jesus trabalhe e em nós é necessária a igualdade total em todas as coisas, em todas nossas coisas. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio todo bondade e doçura, trazia uma corda ao pescoço e na mão um instrumento como se quisesse fazer alguma coisa. Então tirou a corda do pescoço e cingiu o meu. Depois fixou o instrumento no centro de mim e com uma corda que fazia girar por uma roda que estava no centro daquele instrumento, me media toda, para ver se todas as partes da minha pessoa se encontravam iguais. Ele estava todo atento para ver se a corda, ao girar, encontrava a perfeita igualdade. E, tendo-a encontrado, deu um suspiro de grande contentamento, dizendo: se eu não tivesse encontrado da mesma forma, não teria conseguido cumprir o que quero. A qualquer custo, estou decidida a fazer dela um portento de graça. Agora, aquela roda que estava no centro parecia que era uma roda de sol, e Jesus se olhava nela para ver se sua adorável pessoa aparecia toda inteira nessa roda de sol. E Jesus olhava-se nela para ver se uma adorável pessoa aparecia toda inteira nessa roda de sol. E, aparecendo satisfeito, parecia que rezava. Enquanto eu estava nisso, desceu do céu outra roda de luz semelhante à que eu tinha no centro da minha pessoa, mas sem separar os seus raios do céu, infundiram-se juntos. E Jesus selou-se em mim com as suas mãos santíssima e acrescentou: por agora a incisão a fiz e o selo o pus. Depois passarei em desenvolver o que fiz. E desapareceu. Eu fiquei espantada, mas não sei o que é. Só entendi que para que Jesus trabalhe em nós, se necessita uma igualdade em todas as coisas. De outra maneira, ele trabalha em um ponto de nossa alma e nós destruímos em outro ponto. As coisas desiguais não são sempre incômodas, defeituosas. E se quiser apoiar alguma coisa, há perigo de que a parte desigual faça cair por terra. Um dia uma alma que não é sempre igual, quer fazer o bem, quer suportar tudo, outro dia não se reconhece mais, desbotada, impaciente, assim que não se pode fazer nenhum projeto sobre ela. Depois disso, meu Jesus voltou me atraindo em seu querer, me disse: minha filha, a terra, quando se coloca a semente dentro dela, faz germinar e multiplica a semente que se colocou. Minha, minha minha vontade se estende mais do que terra e põe a semente de meu querer nas almas, e fazer germinar e multiplicar tantas outras imagens minhas semelhantes a mim, meu querer faz germinar meus filhos e as multiplica. Você deve saber que os atos feitos em meu querer são como o sol, do qual todos tomam a luz, o calor e o bem que contém o sol. Mas ninguém pode impedir que se goze todo bem dos bens dele, sem que um defraude ao outro todas
desfrutem dela, e todos desfrutam dele. Todos são proprietários do sol, cada um pode dizer: o sol é meu. Assim, os atos feitos em meu querer, mas que sol desejado, pretendido por todos, os esperam as gerações passadas para receber sobre tudo o que fizeram a luz deslumbrante do meu querer. Os presentes os esperam para sentir-se fecundar e investir por esta luz. Os frutos, os futuros, ai meu Deus, os futuros os espero para cumprir o bem que farão. Em suma, minha vontade sou eu, e o ato feito em meu querer girarão sempre na roda interminável da eternidade para construir-se vida, luz, calor de todos. Trecho 58 e último, 4 de fevereiro de 1922. As almas que vivem na divina vontade tomam parte da divindade eterna na divina vontade. Continuando meu estado habitual, meu doce Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, as almas que vivem minha vontade são as pequenas rodas que giram na grande roda da eternidade. Minha vontade é o movimento e a vida da roda da eternidade, interminável, conforme elas entram no meu querer, para o orar, para amar, para obrar, etc. A roda da eternidade as faz girar em sua circunferência interminável. E elas, como nessa roda, encontra tudo que se tem feito e o que se deve fazer, tudo que se deveria fazer e não se fez, à medida que gira, derrama luz e ondas divinas do que se fez e do que se deve fazer, dando em nome de todos a honra divina do seu Criador, e refazem o que não foi feito pelas criaturas. Oh, como é bonito ver entrar em uma alma em meu querer. Assim era assim que entra a grande roda da eternidade, lhe dar corda para fazê-la girar em seu grande eixo, e a pequena roda faz giros eternos. A corda da grande roda a põe em comunicação com todas as cordas divinas. E enquanto gira, faz o que faz seu mesmo Criador. Por isso, essas almas são como as palmeiras, são como as primeiras, criadas por mim, e como as últimas, porque ao girar se encontram no princípio, no meio e no final. Então, elas serão a coroa de toda a família humana, a glória, a honra e o suplemento de tudo e o retorno a Deus de todas as ordens, toda a ordem das coisas criada por Ele. Por isso, seus giros sejam contínuos em meu querer. Se te darei a corda e você te prestará a recebê-la, não é verdade? Depois acrescentou: Não disseste todos os giros que a roda da tua vontade faz na grande roda da eternidade, e eu, como poderia fazê-lo se não sei? E ele, assim que a alma entra em minha vontade, ainda como uma simples adesão, com um abandono, eu lhe dou a corda para fazê-lo girar. E sabe quantas vezes gira? Gira por quantas inteligência pensa, por quantas olhares dirige às criaturas, por quantas palavras diz, por quantas obras e por quantas pessoas se fazem girar a cada ato divino, a cada movimento, a cada graça que do céu desce, em suma. Em tudo que se faz no céu e na terra, elas formam o giro. Os giros dessas rodinhas são velozes, rápidos, assim que são incalculáveis a elas mesmas. Mas eu os numero todos. Primeiro para tomar a glória, o amor eterno que me dão, e depois para fundir
Dou o bem eterno para dar-lhes capacidade de as fazer ultrapassar tudo, para poder abraçar todos e fazer-se coroa de tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós.